Som. Foi? Boa noite, autoridades, vereadores presentes, senhoras e senhores, boa noite. É com imenso prazer que estamos hoje nesta sessão especial alusiva aos 500 anos da Reforma Protestante. Inicialmente, iremos compor nossa mesa de trabalho e, para isso, convidamos o senhor Joel Manhães. Pastor Antônio José Ferreira Filho. Pastor Eliabe Antunes dos Santos. Passa a palavra ao nosso presidente Zé Augusto para chamar os convidados. Bem, eu vou chamando aqui, gostaria que ocupassem as cadeiras aqui dentro. Nosso pastor Antônio José Ferreira Filho, já está aqui, pastor Dirceu Benedito Oliveira de Paula. Ele não está, né? Vamos lá. Apóstolo Edilson também ainda não chegou. Pastor Eliabe está aqui ao nosso lado. Pastor Eli Vilela dos Santos, por favor. Pastor Eliseu dos Santos. Pastor Eliseu Benedito Martins. Pastor Josias Mastim Ferreira, que infelizmente não vai poder vir. Meu amigo pastor Josias João da Cunha, por favor. A bispa Lígia Maria de Araújo Marquezine. Pastor Lourenço Carneiro, ainda não chegou. Evangelista Manuel Gonçalves Filho. Pastor Paulo Barbosa. Bispo Paulo César Marquezine. Aqui onde? Ah, tá. Pastor Rogério César da Guia Gordinho. Representando nosso pastor Pedro Monteiro de Lucena, Eunice Ferreira de Lucena. Pastor Tiago Menezes Riso. E o senhor Pedro Maurício, da Terceira Presbiteriana de Angra. A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão culminado no início do século XVI por Martinho Lutero, que protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma no catolicismo romano. Os princípios fundamentais da Reforma Protestante são conhecidos como 5 solas. Nas primeiras décadas após a Reforma Protestante, surgiram diversos grupos, destacando o luterismo, que foi o grupo originador do movimento de reforma da Igreja Católica, e as igrejas reformadas ou calvinistas. Nos séculos seguintes, surgiram outras denominações com destaque para as batistas e as metodistas. Peço que todos fiquem de pé para ouvirmos a execução do hino nacional e, em seguida, o hino de Angra dos Reis, que serão exibidos.
vida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, pula para o teus templos estrelado, rediga o verde louro desta flâmula, traz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, entre ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais mãe gentil, pátria amada, Brasil. Passo a palavra agora ao presidente desta casa, vereador Zé Augusto, para suas considerações. Uma boa noite a todos. Me sinto aqui muito orgulhoso de ser autor dessa sessão solene, né, alusiva aos 500 anos da Reforma Protestante. Falar da Reforma Protestante e não falar daquele monge Augustino, professor de teologia, né, figura central da Reforma Protestante, um escolhido e um corajoso, porque na época ele enfrentar o que ele enfrentou, né, um corajoso que é Martinho Lutero. Dessas 95 teses, eu gostaria de falar da número 62, que diz: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. E como é que a gente pode pensar em falar alguma coisa se nós podemos escutar esses homens que estão aqui hoje, né? Então, vou me calar, vou escutar, vou aprender, e eu gostaria de, antes de passar novamente para a nossa mestre de cerimônia, pedir ao pastor Eliabe
que fizesse uma oração para a gente começar essa nossa sessão. Por favor. Eterno Deus, nosso Pai, a quem devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. É no Teu nome, Senhor, que aqui estamos reunidos para esta sessão solene, comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, que não só propôs uma reforma religiosa, mas também social, cultural, política, a fim de que o mundo fosse esclarecido com a leitura das Escrituras Sagradas, nas línguas do povo, a fim de que, ó Pai, houvesse um aprendizado mais completo, tanto no sentido material, quanto no sentido espiritual. E nós estamos aqui, Senhor, para louvar o Teu nome, para comemorar esta data, para comemorar este feito, e nós queremos, ó Senhor, nessa comemoração, que o Teu nome seja honrado e glorificado. E nós saiamos daqui mais unidos, não importando até mesmo os credos, as religiões, mas o Teu Evangelho propõe paz entre os homens, paz entre as nações, paz no mundo, aquela paz verdadeira que o mundo não pode dar, mas também não pode tirar. Abençoa-nos, ó Pai, recebe a nossa gratidão, fala ao nosso coração e passeia no nosso meio, que o Teu Espírito Santo seja o instrutor por excelência, usando também o Teu servo que vai falar deste evento, mas vai falar sob a bandeira do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe esta casa também, seu presidente e todos que aqui trabalham, que trabalhem para o bem da sociedade e para o bem do povo. Assim oramos, ó Pai, pedindo ainda a bênção Tua sobre a nossa nação, tão carente da Tua graça, Senhor, sobre os nossos governantes, sobre o nosso Estado, os seus governantes, sobre o nosso município, seus governantes. Ó Senhor, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. E nós queremos isto para a nossa nação. Oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Convido o pastor Eliseu dos Santos, da Assembleia de Deus Sul Fluminense, a compor nossa mesa de trabalho. Após a Reforma Protestante, a Bíblia foi traduzida em diversos idiomas, tornando-se o livro mais adquirido e lido no mundo. Os pastores, evangelistas e líderes eclesiásticos, hoje homenageados aqui nesta cerimônia, têm como instrumento e ferramenta a Bíblia Sagrada, trabalhando em prol do melhoramento da sociedade através do ensino e a prática dos mandamentos bíblicos, mantendo e primando os fundamentos da Reforma Protestante. Convido agora o palestrante desta noite, pastor Joel Manhães, que fará uma explanação sobre a Reforma Protestante. Joel de Almeida Manhães tem 45 anos, é natural de Angra dos Reis, casado com Mara da Santos Manhães, tem 2 filhos, João Vitor e José Vitor. Bombeiro militar, ministro do Evangelho desde 2007, pastor da Igreja Evangélica Congregacional Apostólica e co-pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Angra dos Reis. Joel Manhães é bacharel em Teologia, professor do Novo Testamento, Teologia Bíblica do Novo Testamento e homilética no Seminário Teológico Congregacional de Angra dos Reis.
Já lecionou no CETIAR, Seminário Teológico Interdenominacional de Angra dos Reis, no CETEF, Centro Teológico Fraternal, e na FATESF, Faculdade Teológica Sul-Fluminense. As disciplinas. Boa noite a todos. Eu quero agradecer muito a Deus e ao convite. Quero agradecer ao presidente da Câmara, vereador Zé Augusto, muito obrigado. Quero cumprimentar os nossos queridos irmãos, nossos pastores, líderes eclesiásticos, nossos seminaristas que estão aqui presentes, nossos irmãos em Cristo e todos os angrenses que estão aqui prestigiando esse momento tão especial e único. E o primeiro, espero, o primeiro de muitos. E quero também pedir a Deus que derrame a sua graça sobre todos nós. Nós precisamos muito de Deus. Precisamos muito do Senhor. Nós vamos estar usando o tempo que nos foi concedido, com o auxílio ali do retroprojetor. E a gente vai ter dois momentos, um que nós estaremos trabalhando algumas explanações sobre o evento. É óbvio que não há como esgotar a reforma protestante num tempo breve, nós vamos fazer um grande resumo, não é? E depois uma aplicação, principalmente sobre os princípios da reforma, que deve perdurar nas nossas vidas, hoje e até os dias em que o nosso Senhor Jesus voltar para nos buscar. Eu quero iniciar com a declaração que é dita e atribuída a Martinho Lutero. Cada coisa que é feita no mundo é feita pela esperança. Lutero tinha uma esperança, e a esperança dele era que a igreja cristã voltasse para os princípios da palavra do Senhor. Existem muitas maneiras de abordarmos a reforma protestante, mas engana-se aqueles que pensam, e a gente respeita opiniões, mas Lutero nunca quis dividir a igreja, porque não é um princípio bíblico. Lutero queria realizar uma obra que ele entendia ser direcionada por Deus, vivendo a esperança de que a igreja voltasse a viver os princípios da fé cristã, vivida nos dias do Senhor Jesus e dos apóstolos de Cristo. Então, quando nós observamos ali aquelas imagens, são imagens para trazer em memória o momento em que ele vai fixar, em 31 de outubro de 1517, 95 teses, das quais uma delas foi dita pelo presidente, a de número 62, e isso era algo muito comum, realizado naqueles dias, porque quando Lutero ele vai fixar essas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, o grande objetivo dele, na verdade, era apresentar teses que seriam discutidas, principalmente pela liderança da igreja, e que, logicamente, o povo tivesse acesso a isso. Essa imagem que foi reproduzida em um filme de cerca de 10 anos atrás, que remonta ao momento em que Lutero vai fixar, e ele fixa no dia 31 de outubro, que é um dia estratégico, porque o dia 1º, dia de Todos os Santos, o dia 2, o dia que é considerado por alguns o dia dos mortos, e você pode observar que isso era muito comum, fixar ali. A porta está cheia de papéis, isso era comum. As pessoas apresentavam ali, colocavam ali informativos, colocavam ali teses, inclusive, para que fossem discutidas. E Lutero traz essas 95 teses exatamente para poder desenvolver a liderança cristã, a uma discussão, não para dividir a igreja, mas para trazer de volta os princípios que ele estava descobrindo através da leitura das Sagradas Escrituras. E aqui nós entendemos um texto que é fundamental, e esse texto nós vamos voltar a falar dele no final. Quando Lutero se depara com o texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ele encontra uma declaração que para ele foi bombástica.
Uma declaração que para ele destruiu as suas bases, para que ele pudesse agora erguer toda a sua vida, não em cima da base religiosa, mas em cima da pedra fundamental que é Cristo, nosso Senhor. E esse texto é o texto mais marcante de toda a reforma, principalmente pela principal reforma que aconteceu, que foi a reforma do coração daquele homem. Eu quero, de uma forma assim, aplicar que a reforma que nós vamos estudar aqui, ela é um marco histórico, mas existem reformas necessárias dentro de cada um de nós. E essas reformas só podem ser feitas por aquele que também realizou a reforma, que é o próprio Deus que está aqui entre nós. Bom, quando nós observamos ali, o que foi a reforma? Bem, dependendo do ponto de vista, nós podemos definir a reforma de muitas formas. Tanto é que a reforma protestante, ou protestantismo, faz parte da grade educacional, tanto do ensino fundamental quanto no ensino médio, estuda-se o protestantismo. Então, nós podemos considerar como um movimento, né, de padrão não apenas religioso, mas principalmente o que nos interessa é o aspecto religioso, mas que envolveu aspectos políticos, sociais, econômicos, conforme nós vamos observar um pouquinho. Alguns fatores contribuíram e muito para o surgimento, o acontecimento da reforma protestante. Quando Deus ele resolve agir, ele não age apenas de uma única forma. Não existe apenas uma área que contemple o ser humano. Quando nós observamos a história bíblica, para preparar o mundo para a chegada do Messias, do Salvador, Deus usou várias nações para preparar o mundo. Ele usou os assírios, os babilônicos, os medo-persas, ele usou os gregos, os romanos, para que na plenitude dos tempos, o Filho de Deus viesse ao mundo. Então, comparando também com o evento chamado Reforma Protestante, alguns fatores contribuíram e, na minha opinião, foram usadas por Deus para preparar o mundo. E a primeira são as mudanças geográficas. O século XVI é o século das grandes navegações. O mundo que era centralizado tão somente na Europa, agora não é mais centralizado na Europa. As grandes navegações abrem o mundo para as novas descobertas e até novos contatos culturais. Então, o mundo que anteriormente era apenas limitado, não dá para jogar ali, apenas limitado à Europa, aquela parte rosa que está lá em cima, lá, agora as grandes navegações fazem com que o homem saia e comece a encontrar novas ideias. Isso preparou o mundo para a Reforma Protestante. Não somente isso, mas nós também temos as mudanças políticas acontecidas na Europa. Ora, na Europa vão surgir aquilo que são chamados de nações-estado ou estado absolutistas. Nós temos ali, a princípio, ali no mapa, o Império Romano-Germânico, o Reino da França. Nós temos também o Papado, o Reino na Itália. Mas depois de um tempo, o que acontece? Começam a surgir, é claro que esse é um mapa mais atual, mas só para os irmãos entenderem, começam a surgir pequenas porções de estados independentes. E esses estados independentes, eles começam agora a desenvolver o seu poder. Como nós temos aqui no Brasil, nós temos estados. Em cada estado você tem o governador. Em cada município você tem o seu prefeito. Então, são poderes que são instituídos. E isso estava acontecendo. O que antes era apenas um poder que vinha principalmente de Roma, agora começa a surgir dentro de várias nações, estados ou estados absolutistas. E aí o que acontece? Vai começar a acontecer um conflito de poderes. Porque esses estados, esses locais, eles começam agora a lutar pelo seu poder ali, territorial. E isso começa agora a gerar um conflito, principalmente porque nós temos, na prática da igreja cristã, e a igreja cristã foi representada durante 10 séculos, na sua maioria, pela igreja cristã, sim, apostólica, católica, romana, era a representação da igreja cristã, principalmente durante 10 séculos. E ela começa agora a realizar algumas práticas que foram fundamentais, até mesmo para começar a gerar um conflito. Venda de indulgências, a venda de cargos dentro da igreja,
e um número muito grande, mas muito grande, de comércio de coisas sagradas. Então, nesse período aqui, nesse local, nós vamos encontrar o surgimento desses estados. Não somente isso, mas nós temos também fatores intelectuais. O mundo está mudando, principalmente com a chegada do Renascimento e outros movimentos que começam a colocar o homem no centro. E todas as vezes que o homem ele se torna bem central, ele se torna extremamente crítico. E começa a surgir agora pensamentos críticos contra o poder estabelecido da igreja, principalmente pelos demandes da igreja medieval. A igreja medieval ela teve momentos muito bons, mas teve também momentos muito ruins. E isso faz com que o povo comece agora a questionar a escolástica, ou seja, os ensinos que a igreja medieval apresentava sobre todos os aspectos da vida, envolvendo não só a área religiosa, mas envolvendo tudo. Porque se houvesse uma desaprovação da igreja, todo aquele que fosse pelo caminho contrário poderia ser considerado herege e também seria, assim, até mesmo morto. Então, como bem falou o presidente, Lutero teve momentos de coragem para poder realmente levantar esses questionamentos. E, é claro, os fatores que mais nos interessam são as mudanças religiosas. O autoritarismo da Igreja Romana se tornou insustentável. Toda vez que a Igreja não conseguir trazer uma resposta aos anseios da alma, ela precisa de uma reforma. Porque senão ela passa a existir por si mesma. Ela se torna um fim em si mesma. Nenhuma estrutura religiosa, ela é um fim em si mesma. Se for assim, ela precisa de uma reforma imediata. O que ela é um instrumento para trazer os anseios à alma do ser humano. E a Igreja Católica Apostólica Romana não estava mais trazendo essa resposta. O que é muito triste, irmãos. Aqui a ideia não é falarmos a nível de ofensa, mas a nível de realidade histórica. Inclusive, hoje, o grande movimento que existe entre as igrejas protestantes ou igrejas evangélicas na nossa nação, e tem se dito muito isso, é que a igreja cristã brasileira reformada do século XXI precisa de uma reforma. Porque aos poucos está indo para um caminho que não traz respostas aos anseios da alma dos seres humanos. Então, quando nós observamos também onde aconteceu a reforma protestante, isso é importante, por quê? Porque a reforma protestante ela teve o seu ponto principal na Alemanha. E isso é interessante, mas foi sem motivos? Claro que não. É lógico que não. A reforma, ela iniciou-se na Alemanha, a nível de reforma, a partir do momento que Lutero vai fixar suas 95 teses, mas se espalha por todas aquelas regiões da Europa, e em cada local você vai encontrar uma pessoa responsável por dar continuidade aos princípios da reforma. Lutero foi um ícone, mas não estava sozinho. E a Alemanha, ela era uma região extremamente fragmentada no seu poder. Ela era dominada por príncipes, eram uma série de principados, e esses príncipes não conseguiam manter o poder. A Alemanha ela estava fragmentada em poder, e aí a Igreja Católica Apostólica Romana conseguia manter ali o seu domínio. Era importante manter o domínio porque a Alemanha era uma das principais fontes de comércio, tanto da venda de indulgências, quanto também daquilo que eram considerados elementos sagrados da igreja. Então, isso é muito importante a gente saber que a Alemanha, ela possuía ali o maior comércio de indulgências, que produzia muito dinheiro para a igreja cristã, sendo ela católica, apostólica, romana. O termo protestante, que eu acho interessante a gente comentar aqui, porque o pessoal fala reforma protestante. Lutero queria fazer uma reforma, ainda que ele tenha feito um protesto, mas o termo protestante ganha corpo mais de 10 anos depois, quando exatamente esses príncipes da Alemanha resolvem fazer um protesto, um documento contra o imperador, porque houve um
uma declaração de que Lutero havia sido excomungado e que as suas 95 teses não poderiam ser anunciadas em lugar nenhum. Esses príncipes alemães, que foram chamados por alguns de príncipes luteranos, eles realizam ali um protesto. E aí a igreja disse, isso aí só pode ser coisa de Lutero. Lutero está influenciando os príncipes, mas os príncipes queriam desenvolver o seu poder. Então veja que há uma mescla entre aquilo que Deus está fazendo na vida de Lutero para o aspecto religioso, mas o que Deus está fazendo na Europa para os seus propósitos também. Então isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fala do termo protestante e acha que é só protesto em Lutero. Ocorreu no século XVI, porém, irmãos, nós temos também pessoas que trabalharam e lutaram, que são os pré-reformadores. Desde o século XII, alguns cristãos católicos, homens de Deus, que buscaram ali, através do estudo da palavra, buscaram iniciar uma reforma, viam algumas coisas erradas na prática da igreja. Então, nós temos movimentos muito conhecidos entre, principalmente, os cristãos reformados, como, por exemplo, na Itália, os valdenses, com Pedro Valdo. Você vai encontrar ali no século XIV, você tem na Inglaterra John Wycliffe, você vai encontrar ali John Huss, já mais no século XV, junto com Jerônimo Savonarola também, que são pessoas que marcaram todo o desenvolvimento. Para quê? Para que quando acontecesse a reforma, e aí os reformadores não tiveram facilidade, mas eles desenvolveram, tendo por base o trabalho daqueles que antecederam eles. Veja que a obra de Deus, que é chamada de reforma, não é única e exclusivamente em Lutero, embora ele seja o ícone da reforma. Mas Deus levantou muitas pessoas. E no tempo dos reformadores, os mais conhecidos, a gente colocou ali, como Lutero, na Alemanha, Calvino e Zwinglio, trabalhando ali o surgimento do calvinismo, do movimento reformado, mas você tem ali Menno Simons, já trabalhando os anabatistas, num movimento radical. Então, estão acontecendo efeitos da reforma. Colocaram ali também o Henrique VIII, porque ele realiza uma reforma, embora de uma maneira historicamente estranha, mas ele acaba dando origem ao anglicanismo, e aí ao racha da Igreja Católica Apostólica Romana na Inglaterra. Ele é considerado também um reformador. E daí, como já foi comentado, já foi lido, a partir, você tem aí o resultado da reforma, onde você encontra ali os luteranos, os anglicanos, você vai encontrar os puritanos, você vai encontrar os presbiterianos, os congregacionalistas, os batistas, e vai seguindo, vindo para o nosso século XX, surgindo a partir desse movimento, novos movimentos que vão aí dando continuidade a esse aspecto chamado Reforma Protestante. O protesto de Lutero, queridos, ele era inicialmente, e aí quem leu as 95 teses, em grande parte contra a venda de indulgências. O problema de Lutero era venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? A venda de indulgências era um documento oficial onde você recebia perdão dos seus pecados a partir de algum valor que você pagasse. A situação ficou tão difícil que também em 1517, um homem chamado Johann Tetzel, representante da Igreja Católica Apostólica Romana, assim como Lutero era, porque era igreja cristã, ele veio trazendo uma indulgência plena. Esse foi o ponto fundamental para que a reforma acontecesse, inclusive, em 1517. A proposta dele era um perdão dos pecados de uma forma geral, aqueles que você já cometeu, aqueles que você ainda vai cometer. E essa indulgência plena, ela era tão poderosa que, dependendo do valor que você pagasse, você poderia, através desse documento escrito, oficial, esse documento teria poder, inclusive, para avançar no mundo espiritual e tirar os entes queridos que viviam no purgatório.
levando eles direto para o céu. Então, a venda de indulgência acabou gerando algo muito difícil, porque as vendas de indulgência estavam extremamente alinhados com o sacrifício, com a penitência e também com o purgatório. Essas duas práticas, elas eram extremamente associadas à venda de indulgências. Lutero combateu isso. Esse é o ponto principal. Mas ele combatia também a venda de cargos dentro da igreja, porque isso acontecia. Então, ele inicialmente combateu isso, mas não teve jeito, ele teve que romper com todos os demais princípios, porque ele não teve alternativa. Então, de forma assim mais objetiva, eu queria aplicar para vocês quais eram as principais doutrinas defendidas por Lutero. Primeiro, a justificação pela fé. Foi o marco na vida de Lutero. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela sempre defendeu que existem duas práticas que podem fazer com que você alcance o céu: a sua fé e as suas obras. Lutero viveu isso durante muito tempo, mas quando ele se depara com o texto que nós lemos inicialmente, o justo viverá pela fé, isso marcou o coração dele, e ele foi estudar a Bíblia com base nisso, e partindo de Romanos 1,17, ele encontra outros textos que vão exatamente mostrar ao ser humano que não existe obra que possa lhe conferir direito a entrar no céu. Não existe tal obra, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, essa é a primeira principal doutrina de Lutero. A segunda que ele apresenta é a infalibilidade da Bíblia. Lutero vai defender que a palavra de Deus é infalível. E é muito interessante porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela desenvolve também a tradição como autoridade última para tudo aquilo que precisa ser estabelecido para o ser humano. Não somente a Bíblia, mas o que os líderes falavam. E aí a gente começa a fazer alguns paralelos com os dias de hoje, porque parece que de vez em quando surge aí um líder, seja ele pastor, bispo, apóstolo, padre, papa, que o que ele fala é a lei suprema. E que pessoas, inclusive, vêm e precisa daquele aval total da pessoa, que, inclusive, se não fizer isso, ele vai ser excomungado das nossas comunidades de fé. E a gente começa a pensar se a gente não está indo pelo mesmo caminho que, infelizmente, a igreja cristã desenvolveu naquele tempo. A palavra final é a Bíblia. Lutero começou a defender que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a palavra final. Os textos que estão ali, que os irmãos podem ler, todos podem consultar, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e ela é apta para realmente trazer toda a orientação, correção, para preparar o homem de Deus para que ele possa realizar a vontade do Senhor. Pedro vai dizer que nenhuma escritura ela é de particular elucidação ou interpretação, mas que os homens falaram movidos pelo Espírito Santo. E as pessoas que questionam, mas a Bíblia foi escrita por homens, mas é claro, eu nunca vi nenhum macaco escrevendo, nenhum cachorro escrevendo. Deus usa homens, sim. O maior instrumento de Deus são os seres humanos. Embora nós tenhamos a Bíblia dizendo de anjos, mas aqui na terra Deus vai usar homens para falar com homens acerca do pecado dos homens, para que eles possam conhecer a salvação dos homens que há em Cristo Jesus. E a terceira principal doutrina é o sacerdócio de todos os crentes. No conceito dos princípios da Igreja Católica Apostólica Romana, o sacerdócio principal vem do Papa, sendo ele o vigário de Cristo. Ele daria continuidade à sucessão que somente o Senhor Jesus tem. Lutero vai ler na Bíblia que não funciona assim. Lutero vai ler na Bíblia que nós somos chamados de sacerdotes, sacerdócio real. O que Lutero estava querendo dizer é o seguinte: eu posso interceder por vocês. Nós cristãos, evangélicos, protestantes, católicos, nós oramos uns pelos outros, mas nós oramos em o nome do Senhor Jesus.
Nós podemos realmente chegar e levar uma pessoa à presença de Deus, mas em nome de Jesus. O sacerdócio é de Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Não existe outro nome dado nos céus e na terra pelo qual importa que sejamos salvos. Só Cristo. E Lutero entendeu isso, descobriu isso e passou isso. Então, essas três principais doutrinas defendidas por Lutero mexeram com muita gente. Se nós pudéssemos, e aí eu começo a passar por uma parte mais prática daquilo que nós queremos falar com vocês, se nós pudéssemos resumir, e a história resume, os líderes da igreja protestante, ou reformada, ou evangélica, conseguem resumir todos os principais ensinos da reforma protestante em 5 declarações, que são chamados, como já foi lido aqui, os 5 solas da reforma. E agora, de uma forma mais prática, eu gostaria de aplicar para as nossas vidas esses 5 solas. O primeiro deles é sola scriptura, são declarações em latim, que significa somente a Escritura. E eu posso fazer de forma prática a todos os que estão aqui nesse plenário, nessa casa, e a você que está nos acompanhando pela TV Câmara, fazer algumas perguntas. E a primeira que eu preciso fazer é o quanto você crê na Bíblia. O quanto realmente você crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso foi o diferencial na vida de Martinho Lutero. Martinho Lutero viveu um bom tempo entendendo que havia uma série de normas, uma série de preceitos autoritativos, coisas que determinavam o que uma pessoa fazia ou não. Quando ele encontrou a Bíblia, ele encontrou na Bíblia a palavra final. Ele disse: esta é a palavra de Deus. Talvez muitos não saibam, mas Lutero não tinha acesso à Bíblia de uma forma como nós temos hoje. A Bíblia que Lutero começou a estudar, ela estava acorrentada. Ele iniciou numa biblioteca. Ele, segundo alguns relatos, e possivelmente ditos até pelo próprio Lutero, por vezes ele abraçava tentando levar a Bíblia, porque ele encontrou o maior tesouro que o ser humano pode ter, a palavra revelada de Deus. Por isso, o texto que nós já lemos, toda Escritura é divinamente inspirada por Deus. Estudar a Bíblia, ler a Bíblia, viver a Bíblia, vai fazer diferença na tua vida. Não sei se você vai ser um reformador como Lutero foi, mas eu acredito que existem níveis na sua vida que precisam de reformas. E elas acontecerão quando a palavra de Deus for reconhecida na tua vida como sendo inspirada, santa, inerrante, poderosa e eterna. Segundo, que nós encontramos aqui, o segundo sola que foi desenvolvido na reforma, é o solo Christus, ou solus Christus, que é somente Cristo. E somente Cristo é reconhecido como o único e verdadeiro mediador e salvador. Esse contraste foi muito grande com a Igreja Católica Apostólica Romana, por aquilo que nós já falamos, em que a mediação era uma forma muito atraente de se manter o poder. E nós precisamos fugir disso. É fácil enganar as pessoas que não têm conhecimento. É muito fácil usar a Bíblia em benefício próprio, quando pessoas não conhecem a Bíblia. E uma das formas que foi trabalhada essa manipulação é exatamente a ideia de que alguém pode produzir salvação. Ninguém pode produzir salvação. Salvação nos é dada pela obra gloriosa de um homem, que não era apenas um homem, era o Filho de Deus na forma de homem. Somente Cristo é o único mediador. E eu faço uma pergunta, mais uma, para a nossa reflexão aqui.
é se você conhece realmente o Cristo que é apresentado na Bíblia. Porque nós temos uma capacidade, e se eu não me engano foi Calvino que disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e a gente consegue fazer isso muito rápido. Criam-se Cristos. Cria-se um Cristo que ordena que se queime, porque se pensa diferente. Cria-se um Cristo em um período onde, se ele não concordar com os meus conceitos teológicos, essa pessoa não vai para o céu. Desculpe a liberdade, mas cria-se um Cristo calvinista, ou cria-se um Cristo arminiano, ou cria-se um Cristo universalista. A gente cria uma série de Cristos. Nós fabricamos muitos Cristos e tornamos esses Cristos em ídolos. Mas o Cristo da Bíblia, ele é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, e ele é capaz realmente de trazer à minha vida e à sua vida a reforma necessária. O Cristo da Bíblia é esse que você precisa descobrir. Lutero descobriu. Ele descobriu o Cristo da Bíblia e viu que o Cristo da Bíblia era diferente do Cristo religioso que era apresentado. Então, ele disse, somente Cristo. Ele é o nosso único mediador e salvador. E o terceiro sola da reforma, depois você pode conferir Atos 4,12, que vai dizer que nenhum nome há dado entre os céus e a terra pelo qual importa que sejamos salvos. O terceiro sola é o sola gratia, somente a graça. E aí eu faço uma pergunta para você: o que você acha que você poderia fazer para ser salvo? Nós criamos caminhos para isso. E é muito interessante porque a gente pensa que alguma atitude nossa pode nos levar para o céu. Eu acho interessante que a confiança na nossa capacidade de salvação por nós mesmos é uma das maiores mentiras já estabelecidas sobre a face da terra. Nenhum ser humano consegue se salvar. Lutero descobriu, ao ler a Bíblia, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lutero descobriu, estudando a Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, que o salário do pecado é a morte, e morte significa separação. Quando Lutero leu parte da carta de Paulo aos Efésios, onde ele viu, estando vós mortos nos seus delitos e pecados. Essa é a condição mais clara que a Bíblia apresenta para o estado da alma do ser humano sem Deus. Ele está morto. Não morto fisicamente, mas morto espiritualmente. E morto não pode se salvar e nem salvar a ninguém. Todos pecaram e destituídos estão da presença do Deus Todo-Poderoso, da glória de Deus. Lutero descobriu isso. Mas Lutero descobriu também que o texto vai dizer que pela graça sois salvos. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos vivificou juntamente com Cristo. Toda a ação salvífica está baseada na pessoa e na obra de Jesus. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas estão criando os seus caminhos para poder se salvar. E muitos ficarão surpresos, porque Deus não aceita nenhuma obra humana para a salvação. Só existe uma obra aceitável a Deus, é a obra do Filho de Deus. E isso me impulsiona a uma outra das declarações, que é a sola fide, que é somente a fé. Ora, é uma coisa óbvia, se você não pode se salvar, então como é que alcança a salvação? Você não alcança a salvação. A salvação lhe é concedida. Só que o texto bíblico, que também impactou o coração de Lutero, Efésios, no capítulo 2, onde diz que pela graça sois salvo mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus.
e não por meio de obras, para que ninguém se glorie perante ele. A única obra salvadora é a de Cristo, não de nenhum homem. E quando você crê que você é um pecador, quando você crê com o seu coração, e você se arrepende dessa condição, porque o pecado é muito bem definido por muitos através apenas de ações. Roubar é pecado, matar é pecado, adulterar é pecado. É fácil definir o pecado assim, e infelizmente é fácil produzir pessoas dizendo o seguinte: mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, então eu não estou em pecado. Pecado é a condição da alma daquele que está separado de Deus. E quem está separado de Deus pode chegar a matar, a roubar, a adulterar, mas pecado é uma condição da alma. Pecado não é apenas uma definição de algo que você faz. Pecado é aquilo que infelizmente se tornou o maior mal da humanidade. E Lutero disse: eu preciso crer. Irmãos, Lutero, aqueles que conhecem um pouco da história, e você pode fazer as suas pesquisas, Lutero é alguém que vivia um conflito muito grande. Ele era um cristão, e ele queria alcançar Deus de qualquer maneira. Ele realizava o flagelo, ele se autoflagelava, porque dentro dele havia uma batalha, uma luta, e ele não conseguia vencer isso. E ele achava que ele mortificando a carne, ele conseguiria desenvolver melhor o espírito dele. Então o que ele faz? Vamos matar essa carne. Só que ele estava tentando matar a carne de uma forma diferente. Ele estava tentando matar a carne através, batendo no seu próprio corpo, surrando o seu próprio corpo, para que de alguma forma o seu espírito pudesse alcançar o Senhor. Mas não é assim que funciona. É por meio da fé. A salvação nos é concedida pela graça mediante a fé. E aqui nós temos uma coisa muito forte. Por quê? Porque quando algo sai do nosso domínio, é difícil a aceitação do ser humano. Eu prefiro que eu conquiste a minha salvação. A maioria pensa assim. Faz bem para o nosso ego. Faz bem dizer assim: não, fui eu que conquistei. Vou chegar lá nos céus, inclusive, parece que tem umas recompensas para uns e para outros, e quando eu chegar lá, a minha recompensa será maior. A minha recompensa, então o ser humano começa a lutar, a brigar por coisas que, segundo a Bíblia, não são assim que funcionam. Não são assim. O reino de Deus, ele não trabalha como os seres humanos trabalham. Lutero, ele descobriu que ele só precisava era crer no Senhor. E eu não sei se entre nós, é sempre uma aplicação pastoral, né? Alguém que ainda luta. Você pode lutar contra você, mas se for uma luta somente entre você e você, você perde. Porque nós já estamos mortos, nós precisamos do Espírito. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Lutero descobriu isso. Lutero bateu muito no seu próprio corpo, usando o seu próprio corpo. Lutero tentou segurar a sua alma através da sua própria inteligência, da sua própria religiosidade. E ele não conseguiu, e ele entrou em desespero. Mas um dia, ao ler a Bíblia, veio o justo, o meu justo, viverá pela fé. E isso mudou a vida e o coração desse homem. E o último, sola, que a gente resume, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Eu faço uma pergunta para você refletir. A sua vida é para a glória de Deus? Será que a sua vida, será que a minha vida tem sido para a glória de Deus? Em um dos textos também, que Lutero certamente leu, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas eu faço algumas perguntas. Você reconhece a autoridade da Bíblia como palavra de Deus? Você consegue confessar
que somente Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida? Você consegue entender que você é pecador e nada que você faça te levará para o céu pelos seus méritos pessoais? Se você crê que é a obra de Cristo e a fé nessa obra que te leva para o céu, se a sua resposta for sim para essas perguntas, a tua vida é para a glória de Deus. Mas se em alguma delas você não reconhece, a sua vida não é para a glória de Deus. Ajudar o próximo é algo bom, mas ajudar o próximo não te leva para o céu. O que te leva para o céu é a tua fé na obra, na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Tiago, quando escreve a sua epístola, ele fala sobre obras que devem ser realizadas. O que a gente precisa entender é que as obras não salvam, mas as obras precisam ser realizadas pelos salvos. Nós não realizamos obras para nos salvarmos, mas porque somos salvos, não podemos resistir ao chamado das obras que Deus preparou antes da fundação dos séculos para que nós andássemos nelas. Somos salvos para realizar as obras que o Senhor preparou para nós. E daí é óbvio que ninguém é salvo para ficar apenas contemplando. Ninguém é salvo por Deus para ficar, o uso comum das igrejas evangélicas protestantes, mas também nas igrejas católicas, que nós já ouvimos isso muitas vezes, para você ficar sentadinho no banco. Existem obras a serem realizadas. Lutero entendeu a obra dele e ele a realizou. Quero concluir com uma declaração de Martinho Lutero, que deve ser entendida no contexto que Lutero viveu. Lutero teria dito: é melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. Embora não exista o princípio da divisão, porém, o que Lutero está dizendo ali é que ele não pode viver o erro. Lutero foi chamado a se retratar. Depois que apresentou as suas 95 teses e tudo borbulhou, não somente em Wittenberg, mas praticamente em toda a Europa, Lutero foi chamado, foi convocado, e ao ser apresentado diante de muitas autoridades, não só religiosas, mas muitas autoridades, ele disse assim: você precisa negar o que você afirmou, você precisa se retratar. E Lutero, ele disse: como eu vou fazer isso? Porque eu não posso ir contra a minha própria consciência. Agora, se vocês me provarem na Bíblia, pela Bíblia, que eu estou errado, aí eu me retrato. Então, queridos, isso acabou gerando aquilo que foi chamado de reforma protestante. Porque até hoje, biblicamente, ninguém provou que ele estava errado. Os princípios bíblicos que ele apresentou até hoje não foram provados como princípios errados. Ataca-se a pessoa dele, porque talvez ele tenha ficado um pouco revoltado, talvez ele tenha arranjado algum problema com a liderança da igreja, mas quando estudamos os princípios da reforma, são princípios bíblicos, permanentes, e até hoje não podem ser contraditos. Por quê? Porque a palavra de Deus não pode ser vencida por nenhum princípio, seja ele religioso, político, social, econômico. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Eu gostaria de usar esses momentos para também fazer uma oração. Vocês podem ficar sentados, pode ficar sentado, é um momento de reflexão. Eu gostaria de agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, eu quero, no nome de Cristo Jesus, orar com todos os que aqui estão
nesta casa, ó Deus, com todos os que estão nos acompanhando e ainda acompanharão em tempo oportuno, ó Deus amado, na transmissão da TV Câmara. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor, quando decide realizar uma reforma, o Senhor a completa para o louvor da Tua glória. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, porque a principal reforma acontecida não é, ó Deus, na minha opinião, a reforma que se tornou um marco histórico, que é hoje sim celebrados os 500 anos e os efeitos dessa reforma para a glória do Senhor, alcançando nações, sim, mas tudo começa, Senhor, quando o Senhor resolve reformar o coração de uma pessoa. Ó Deus, nós estamos vivendo momentos necessários de uma reforma. Ó Deus, e como nós estudamos aqui de forma muito breve, o Senhor não usa apenas um aspecto da vida humana para trazer a reforma. Senhor, a nossa nação precisa de uma reforma. Ó Deus, a nossa política precisa de uma reforma. A nossa economia precisa de uma reforma. Ó Deus, a nossa vida social, a nossa sociedade precisa de uma reforma. Meu Deus, as nossas igrejas precisam de uma reforma. Na verdade, o povo brasileiro precisa de uma reforma. Eu preciso de uma reforma, Senhor. Ó Deus, e com um dos lemas da reforma, que é a igreja reformada, sempre se reformando, ó Deus, a ação do Senhor é contínua no coração do ser humano. Ó Deus, eu quero aproveitar, ó Deus, que estou aqui, nesse local, nessa casa, nessa câmara, pedir ao Senhor, ó Deus, uma reforma nesse lugar. Não uma bela reforma, como já foi feita, ó Deus amado, naquilo que é material, mas no coração de cada pessoa que compõe hoje, Senhor, o poder legislativo aqui do nosso município. Precisamos de homens de caráter. Ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem olhado para esse lugar. Ó Deus, o desejo do meu coração é que o Senhor contemple o coração do presidente da Câmara e dos demais, ó Pai, vereadores, e também todas as pessoas que trabalham nesse local, para que nesse trabalho, Senhor, eles possam verdadeiramente trabalhar em prol do povo angrense. Assim também como no nosso estado, Senhor. Assim também, ó Deus amado, no nosso país. Ó Deus amado, nós precisamos de pessoas com o coração reformado, com o coração não reformado no sentido religioso, Senhor, para que o homem receba a glória. Porque a glória não pode ser dada a um líder religioso, a um pastor. Não pode ser dado glórias a um bispo. Não pode ser dado glórias a um apóstolo. Não pode ser dado glórias a um padre, a um papa. Só lhe deu glória. A glória é unicamente do Senhor. Porque essa obra de trazer a reforma ao coração do homem, só o Senhor pode realizar. E mesmo que esses homens, ó Deus amado, mesmo que cada pessoa possa ser um instrumento poderoso nas suas mãos, mesmo que todos os vereadores aqui, mesmo, ó Deus amado, que todos os representantes na Alerj, mesmo que todos os representantes no Senado, possam, ó Deus amado, trabalhar em prol do povo brasileiro, mas a glória é tua, porque saberemos que foi o Senhor, porque como foi dito aqui, na oração do teu servo pastor Eliabe, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Senhor, toda a reforma necessária dentro da minha vida, dentro dos nossos corações, dentro das nossas famílias, nas nossas casas, dentro, ó Deus amado, da nossa cidade, do nosso estado, ó Deus, da nossa nação, ó Deus, faça isso para o louvor da tua glória. Assim, Senhor, nós te louvamos. E eu agradeço, ó Deus, essa oportunidade. E a ti dou toda a honra, glória, louvor e adoração. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, pastor Joel. Convido neste momento o presidente desta casa, o vereador José Augusto, para entregar o certificado ao pastor Joel Manhães pela palestra proferida na sessão especial alusiva aos 500 anos da Reforma Protestante.
Convido o presidente desta casa, o vereador José Augusto, para entregar os certificados dos homenageados desta noite. Pastor Antônio José Ferreira Filho. Pelo ensino e prática dos mandamentos bíblicos, servindo ao próximo e protegendo os fundamentos da Reforma Protestante. Pastor Eliabe Antunes dos Santos, pelo ensino e prática dos mandamentos bíblicos, servindo ao próximo e protegendo os fundamentos da Reforma Protestante. Pastor Eli Vilela dos Santos, pelo ensino e prática dos mandamentos bíblicos, servindo ao próximo, protegendo os fundamentos da Reforma Protestante. Pastor Eliseu dos Santos, pelo ensino e prática dos mandamentos bíblicos, servindo ao próximo e protegendo os fundamentos da Reforma Protestante. Pastor Eliseu Benedito Martins, pelo ensino e prática dos mandamentos bíblicos, servindo ao próximo e protegendo os fundamentos da Reforma Protestante. Não está? Pastor Josias João da Cunha, pelo ensino e prática dos mandamentos bíblicos, servindo ao próximo e protegendo os fundamentos da Reforma Protestante. Bispa Lígia Maria de Araújo Marquezine, pelo ensino e prática dos mandamentos bíblicos, servindo ao próximo e protegendo os fundamentos da Reforma Protestante. Evangelista Manuel Gonçalves Filho. Não. Pastor Paulo Barbosa. Não. Esse aqui, bispo. Bispo Paulo César Marquezine, pelo ensino e prática dos mandamentos bíblicos, servindo ao próximo e protegendo os fundamentos da Reforma Protestante. Pastor Pedro Monteiro de Lucena, representado pela sua esposa, senhora Enilze de Lucena, pelo ensino e prática dos mandamentos bíblicos, servindo ao próximo e protegendo os fundamentos da Reforma Protestante. Pastor Rogério César da Guia Godinho, pelo ensino e prática dos mandamentos bíblicos, servindo ao próximo e protegendo os fundamentos da Reforma Protestante.
Pastor Tiago Menezes Risso, pelo ensino e prática dos mandamentos bíblicos, servindo ao próximo e protegendo os fundamentos da Reforma Protestante. Retorna a palavra ao presidente desta casa para suas considerações. Vamos lá. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Como o pastor Joel Manhãs falou, eu acho que a gente poderia começar fazendo a reforma dentro de nós mesmos, né, pastor? Que já seria fundamental. Eu, no início da sessão, falei da alegria de ser o autor dessa sessão solene, e agora, no término, eu estou mais honrado ainda, estou muito feliz. Eu acho que a gente poderia fazer na 501 anos, 502, 503, né? Não precisa esperar 500 anos, não, porque foi tão bonito. Então, para encerrar, eu queria dizer para vocês o que eu falei para o pastor Joel Manhãs, que se ele ficasse o triplo do tempo ali falando, eu ia agradecer, porque é muito bom aprender, pastor. Então, eu queria lhe agradecer, que é muito bom a gente aprender, e a todos vocês dizer que foi muito bom estar com vocês. Uma boa noite a todos, muito obrigado, e vamos fazer mais desta casa, não só discussões políticas, vamos trazer outros tipos de discussões também, palestras, fazer com que essa casa aqui seja realmente do povo, porque é para isso que a gente está aqui, todos nós. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e uma boa noite. Convido a todos os homenageados e o palestrante para tirar uma foto com o nosso presidente desta casa aqui embaixo.